Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento o 6º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria com o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, por intermédio da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. Compõe o dispositivo de honra as seguintes autoridades: o Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Unidade Nacional de Capacitação, Paulo César dos Passos. O doutor Rodrigo Caisserlian, presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos. O ministro do Supremo Tribunal Federal de sempre, Marco Aurélio Melo. O excelentíssimo senhor ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. A subprocuradora-geral da União, Márcia Bezerro David. O doutor Krigor Caisserlian, presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos. O professor e doutor Roberto Rosas, sócio do escritório Rosas Advogados. O senhor Ives Gandra Martins, sócio fundador do escritório Gandra Martins Advogados, virtualmente. O Conselho Nacional do Ministério Público agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores, membros do Ministério Público Brasileiro, integrantes do Poder Judiciário, presidentes e representantes de associações, advogados, servidores e a todos que compõem esse seminário pelo canal do CNMP no YouTube. Este 6º seminário contará com a participação de diversos representantes das principais jurisdições e de especialistas nacionais e internacionais no combate às fraudes financeiras e fiscais ao redor do mundo, que irão abordar as suas experiências e processos contra fraudadores junto aos principais advogados atuantes nessas áreas. Discutirão também as melhores práticas e disseminarão conhecimento a respeito das legislações e dos mecanismos investigativos que visam combater a fraude e a corrupção. Este seminário também é uma homenagem ao desembargador e professor Carlos Fernando Matias. Para a abertura desse seminário, tem a palavra o doutor Rodrigo Caisserlian. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao conselheiro Paulo César dos Passos por nos receber em sua casa e realizar em conjunto conosco o 6º Seminário Internacional do IBRA. Gostaria de agradecer a presença do excelentíssimo ministro Marco Aurélio pela presença, pelo excelentíssimo ministro Moura Ribeiro, pela presença também nesse 6º seminário, fazendo o encerramento, a excelentíssima senhora subprocuradora da União, doutora Márcia Bezerra, doutor Roberto Rosas, agradecer também o ministro Humberto Martins e o meu pai, doutor Krigor Caisserlian, por estar aqui presente conosco. Esse seminário ele é também em homenagem ao professor Carlos Matias. Tem pessoas aqui que conhecem o professor muito mais tempo que eu, conhecem muito mais a fundo. Então, eu não vou me aprofundar com relação ao professor Matias, mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, Fernanda, que o IBRA está muito feliz que a família do professor Matias autorizou, e quando eu digo família, eu menciono também o Ronald, nos autorizou a fazer essa homenagem ao professor Matias. E duas qualidades que me marcaram com relação ao professor Matias é a generosidade e o sentimento de propósito. Eu digo isso porque, em 2018, quando eu vim a Brasília com meu pai, almoçar com o professor Matias, e eu pedi a ele que realizasse o encerramento do evento do IBRA, e ele, de forma muito generosa, aceitou, e com esse sentimento de propósito, não só aceitou, mas também encerrou todos os eventos a partir de então, inclusive do ano passado. Então, o professor Matias deixou uma marca indelével no Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos. Seremos sempre gratos ao professor Matias. Fica aqui o nosso agradecimento. Com relação ao seminário de hoje, o IBRA, nesses últimos 5 anos, teve a missão de disseminar as melhores práticas no rastreamento de ativos. E eu posso dizer com uma certa tranquilidade que nós conseguimos, nesses anos,
demonstrar que o rastreamento de ativos ele tem efetividade, ele funciona. E esse ano a gente resolveu abordar e jogar um pouco de luz em discussões com o conselheiro Paulo sobre dar o segundo passo. O que acontece quando temos uma insolvência, onde o rastreamento já aconteceu, foi muito positivo, teve bloqueio de ativos, como resolver, como antecipar a solução desse litígio, de que forma o administrador judicial pode realizar o recebimento para que sane aí os prejuízos já causados à massa de credores. Então, tudo isso é para jogar um pouco mais de luz e dar um pouco mais de segurança para todos aqueles que atuam na insolvência, em especial na falência. Então, encerrando por aqui, desejo a todos um excelente seminário e nos vemos em breve aqui no intervalo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Ouviremos agora o doutor Ives Gandra Martins, que se encontra virtualmente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os membros do Ministério Público, do IBRAD, ao meu caro amigo doutor Rodrigo. Estou vendo aí meu caríssimo amigo do Tribunal de Justiça, ministro Paulo Moura. E a minha exposição é muito rápida, até porque é de uma introdução. Em primeiro lugar, em relação ao Ministério Público, até uma interpretação que eu tenho dado através dos comentários que fiz da Constituição, quando eu leio no artigo 129 da Constituição que a ação penal é de competência privativa do Ministério Público, eu entendo que, como titular da ação penal, quando pede o arquivamento, ninguém mais poderia continuar. O Ministério Público teria que ser tratado de uma forma em que a sua relevância como da advocacia na ampla defesa, o que é minha colocação de um velho professor de direito. Estou vendo aí também o meu querido amigo, o ministro Marco Aurélio de Mello, meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia. Mas o que eu queria trazer para este tema dois aspectos. Hoje, o Jornal Estado de São Paulo fala na necessidade de se verificar de que maneira o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial terão que reformular a sua forma de, enfim, auxiliar os países, como se desejou em Bretton Woods há 80 anos atrás, e o Banco Mundial como auxiliar o desenvolvimento dos países, e que há necessidade de controle. E hoje o grande problema no rastreamento de ativos, a meu ver, não só os ativos daquilo em que, por exemplo, nas recuperações judiciais, daqueles que têm recursos para realmente auxiliar, mas fundamentalmente em relação ao crime organizado, à corrupção e à sonegação. No mundo inteiro, a OCDE, a Ação Americana de Tributação, tem procurado encontrar esquemas de combater essa sonegação, inclusive dentro dos paraísos fiscais. Mas hoje o grande problema que se vê, a meu ver, é na falta de controle por parte dos bancos centrais da criptomoeda, onde, efetivamente, o rastreamento de ativos fica mais difícil, primeiro pela falta de controle da maior parte dos bancos centrais de todo o mundo, e, em segundo lugar, porque, efetivamente, ainda não houve uma regulação. E nós sabemos perfeitamente que, à medida que o sigilo é mantido, no momento em que esses fluxos correm, a lavagem de dinheiro se torna extremamente mais fácil para que aquilo que é o produto ilegal, através da corrupção, da sonegação, do crime organizado, passa a ser recursos, enfim, voltam sem controle nenhum, inclusive com perturbação do próprio mercado financeiro e da própria economia dos países nos projetos que vêm a fazer. Então, me parece que a discussão do rastreamento dos ativos, daqueles ativos que saem fora de controle, foge ao aspecto exclusivo nas recuperações judiciais
e saber como os que realmente provocaram aquilo têm recursos para efetivamente auxiliar as empresas, mas fundamentalmente para que nós consigamos combater esses dois, três cancros da economia, dos governos, das políticas de todos os países, que são os recursos obtidos pelo crime organizado, pela corrupção e pela sonegação. Me pediram que eu falasse apenas 5 minutos. Quero, evidentemente, parar a minha exposição por aqui, cumprimentar a todas as mesas e, principalmente, aos meus queridos amigos Rodrigo, Paulo Moura e Marco Aurélio Melo, que vejo aí presentes. Um grande abraço a todos. Agradecemos pelas palavras, doutor Ives. Convido agora a fazer uso da palavra o doutor Crico Caisserlian. Bom dia a todos. Eu agradeço a todos os componentes da mesa com os quais tenho orgulho de participar e dividir. O excelentíssimo senhor Dr. Paulo César dos Passos, Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor Dr. Rodrigo Caisserlian, meu filho, presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos. O excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Melo, excelentíssimo senhor ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, a quem agradeço ter estado sempre presente conosco e rogo que isso continue acontecendo sempre. A senhora Márcia Bezerro David, ou David, subprocuradora-geral da União, o senhor presidente e doutor Roberto Rosas, sócio do escritório Rosas Advogados. E, finalmente, agradeço ao professor Ives Gandra Martins, que também compõe essa mesa, e um baluarte que é dentre os operadores de direito, que hoje nos honra com a sua presença. Ad memoriam, agradeço também ao ministro Matias e peço até que a Fernanda, por favor, venha até aqui e receber uma placa. Assim e assim.
Prosseguindo, quero cumprimentar o ministro Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça, também aqui presente e que sempre nos prestigiou. Mas, continuando a falar sobre o ministro Matias, ele, que sempre prestigiou esses eventos, hoje do céu, tenho certeza, que nos assiste e abençoa. Aliás, é uma profecia que não acontece, porque ele dizia que ele teria eternidade para descansar. Mas não está descansando. Ele continua na ativa. Agradeço, pois, a presença de todos, inclusive de todos os nossos advogados de nosso escritório, que sempre estão dispostos a participar desses eventos. E quero dizer que estou orgulhoso dessa iniciativa do meu filho Rodrigo, nessa jornada para difundir as boas práticas e possibilitar ao Judiciário a aplicação das normas no combate e controle da corrupção. Eu digo controle porque não acredito na sua erradicação, mas acredito que possa ser minimizada tanto na sua prática quanto nos seus efeitos. Aproveitem todos e tenham todos um excelente evento. Obrigado. Convido o professor e doutor Roberto Rosas a fazer o uso da palavra. Recebi a missão de alguns minutos para uma homenagem a Carlos Fernando Matias de Souza. Quase declinei deste convite porque a figura do Carlos Fernando Matias de Souza merece um seminário do tamanho deste seminário que ora se inicia sobre rastreamento de ativos. Mas não é a extensão ou pouco que significa a qualidade de um depoimento, porque posso falar sobre Carlos Fernando Matias de Souza para uma grande parte conheceu, conviveu com ele, então isso tudo que eu diga é dispensável porque todos conhecem aqueles que conviveram com ele. Para aqueles que não conviveram, e é importante sempre que se exaltem essas pessoas significativas, não somente do mundo jurídico, mas do mundo público em geral, pela escassez até que o país tem de figuras enigmáticas, figuras representativas, figuras que signifiquem alguma coisa como um exemplo para todos nós, para os pósteros, para a sociedade futura e a presente. Carlos Fernando Matias, posso dizer que teria um seminário inteiro para mim, porque convivemos desde o Rio de Janeiro, estudando em duas faculdades ao mesmo tempo, Direito na Faculdade Nacional de Direito e Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso há 500 mil anos, e veio pelo tempo afora, que eu não vou descrever, porque aí faria uma conversa paralela da minha vida com o Matias e as relações familiares, pessoais, enfim, significativas. Mas eu gostaria de assinalar uma característica muito importante do Carlos Matias, do cidadão Carlos Matias, para a sociedade, para a Universidade de Brasília, para a magistratura do TRF, Primeira Região, e no Superior Tribunal de Justiça, e, antes de mais nada, a cultura geral do Matias irradiante em todos os aspectos, em todas as situações, o brilho que ele colocava em todas as suas participações. Destaco longamente na Universidade de Brasília, onde ele pontificou no direito e na história, e especialmente como diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde deu um incremento imenso àquela atuação, àquela direção, recrutando grandes professores, grandes atividades, que tiveram um significado muito grande naquela época e até hoje estão irradiando o seu brilho. Na Academia Brasiliense de Letras, onde ele foi presidente, também ele se destacou como um grande acadêmico e, ao mesmo tempo, com muita autoridade intelectual para incentivar um ambiente
acadêmico. A magistratura teve um significado muito interessante, tanto no Tribunal Regional Federal, onde ele ocupou a vaga do 5º Constitucional dos Advogados, como também no Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, houve até um ponto interessante que nunca aconteceu para ninguém. Ele, na verdade, jogou em todas as posições que foram oferecidas. Lá há 3 seções, público, privado e criminal. Então, ele passou pelo público, pelo privado, esteve no criminal. Então, ele era o grande jogador de todas as áreas que se apresentavam. Eu estou dizendo isso com um significado especial, porque cada ministro que chega lá vai para uma sessão e fica, às vezes, a vida inteira, ou muda de uma sessão. Mas ele participou das 3 sessões, porque todos acreditavam nele, e um dos presidentes disse: o senhor vai assumir tal lugar. Mas como? Eu nunca me mexi no criminal. Eu disse: não, o senhor sabe criminal, e vai para o criminal, e foi lá e brilhou. Então, até nesse aspecto. Então, o que eu quero significar, nessa rápida apreciação, para aqueles que não conviveram com Carlos Fernando Matias de Souza, porque aqueles que conviveram sabem muito mais do que eu, é a figura do cidadão, da pessoa, daquele que trouxe para o país, para Brasília, para a universidade, enfim, para o mundo acadêmico, a sua grande contribuição, o seu grande esforço a benefício do país. Quero, neste momento, transferir essas homenagens que o IBRA presta ao professor Carlos Fernando Matias de Souza a uma grande figura que está aqui, magistrado excepcional, grande figura, ser humano inigualável, caráter, responsabilidade e significado para a magistratura brasileira, que é o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Márcia Bezerra Davi. Muito bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Rodrigo. Não vou nem me atrever a dizer o seu sobrenome para não errar. É uma satisfação para a Procuradoria-Geral da União se fazer presente num dispositivo tão ilustre. A Procuradoria-Geral que já se fez presente em algumas outras oportunidades e outras edições do seminário, e que também hoje vai estar representada depois pelo nosso ilustre colega Dr. Lúcio, que vai fazer um painel. Agradecer imensamente pelo convite e parabenizar pela escolha do tema. Quando eu conversava com o Dr. Lúcio sobre esse enfoque que o seminário este ano está dando sobre a falência e o rastreamento dos ativos na falência, a gente pensa na Fazenda Pública como um credor privilegiado, aí Fazenda Pública, né, lato sensu, não, aqui é a nossa parte da PGU, mas eu lembrei que este ano foi um ano, que iniciou no ano passado, mas que nós tivemos uma participação muito significativa a PGU, e aí também a PGFN, no processo de falência da Varig, onde fizemos um acordo. O maior precatório expedido da União este ano foi o precatório da Varig. E quando a gente joga a luz nos ativos, e era o maior ativo da falência, era essa ação judicial, e, casualmente, um dos maiores credores também era a Fazenda Nacional. E quando a gente vai para esse setor da consensualidade e de adiantar a demanda, assim, resolver de forma consensual, ou pelo menos na tentativa, né, de uma resolução consensual para chegar a um final mais exitoso para todos, esse foi um grande caso, porque, no fim, a gente conseguiu quitar com o acordo que foi vantajoso para a União, bastante vantajoso para a União também. A gente conseguiu quitar todos os créditos trabalhistas, então a gente entregou direitos. A Fazenda conseguiu recuperar 100% da sua, pelo menos do FGTS, que também se revertia para os trabalhadores. Fez uma excelente também negociação, fez uma redução de crédito muito significativa também.
E outros credores ali também, a Varig já estava, não passou, acho que da segunda classe. E isso é um caminho. Aqui a gente tem uma série de representantes da iniciativa privada, e que vocês busquem deixar à disposição ali a nossa Câmara de Conciliação da AGU, a Câmara de Mediação e Conciliação, toda vez que tiver esses litígios que envolvam. A Câmara de Conciliação e Mediação da AGU é uma excelente porta de entrada. Esse acordo foi feito através da Câmara de Conciliação, e creio que trouxe para esse cenário aqui. E uma coisa que é bastante interessante, porque se a gente não tivesse o acordo, a Varig tinha uma proposta de compra antecipada aí desse possível precatório, porque, na verdade, não existia ainda, né? O acordo resultou no valor e na expedição do precatório, por um valor que talvez foi 1/3, o que ela já estava prestes a vender, por praticamente 1/3 do valor para um banco, sendo que ainda foi muito vantajoso para a União pagar 3 vezes o que o banco pagaria. Então, acho que por isso que a gente diz que todo mundo saiu ganhando, e assim, na nossa visão, os trabalhadores que aí no fim receberam, depois de alguns anos, conseguiram receber uma parte dos seus créditos. Então, assim, parabenizar pela escolha, colocar... A Câmara de Conciliação não é da PGU, é da Consultoria Geral da União, mas é da AGU como um todo. E volta e meia, quando se trata aí da União Administração Direta, e quem participa somos nós. Desejar aí um excelente evento e, mais uma vez, agradecer aí o convite. Convido a fazer uso da palavra o ministro do STJ, Humberto Martins. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu não vou falar sobre o tema do 6º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, porque vou falar no primeiro painel. Mas não poderia deixar de agradecer o convite do nosso presidente do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, doutor Rodrigo. Como também não poderia deixar de saudar o ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, com todos os cargos, e algumas vezes, alguns deles no Supremo repetidos, né, que representa muito bem o Supremo Tribunal Federal. Também não poderia deixar de falar no Superior Tribunal de Justiça, mesmo rapidamente, do Moura Ribeiro, que representa com muito orgulho e com muita competência o Tribunal da Cidadania, do qual faço parte. Não poderia deixar de saudar a advocacia, na pessoa de 2 eminentes advogados, um mais jovem, um mais experiente, Roberto Rosas, e o nosso queridíssimo Felipe Salomão Filho. Não poderia deixar de saudar as nossas mulheres, a Procuradoria da União na pessoa da doutora Márcia Bezerra. Em seu nome, estou saudando todas as mulheres presentes e a homenageando. Também não poderia deixar de saudar o nosso queridíssimo presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Rastreamento, doutor Crico. Também quero saudar o nosso sempre professor na área acadêmica e nosso grande mestre, Ives Gandra Martins. Em seu nome, eu estou saudando o mundo acadêmico. Também quero saudar o doutor Paulo César Paz, conselheiro nacional do Ministério Público e presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. E, de seu nome, eu estou saudando todo o Ministério Público brasileiro. E amigos e amigas, advogados e advogadas, juízes e juízas, amigos e amigas da cidadania. Hoje, neste momento, é falar um pouco e muito rápido, porque o Roberto Rosas já traduziu tudo sobre Carlos Matias. Carlos Matias era um homem dotado de uma personalidade amiga, competente e sábia. Um homem que era um grande juiz, um grande advogado,
um grande cidadão, mas, sobretudo, um homem de muita fé, um cristão. Por isso que eu digo que o livro maior, e eu inicio sempre, é o livro da sabedoria, que o Matias conhecia tanto e dialogava tanto sobre a sabedoria dos sábios, que é a nossa Bíblia. E diz a Oséias, traduzindo o que pensa Matias: a paz é fruto da justiça, todo ato de injustiça é fonte de violência. Matias era um homem que guardava as 3 qualidades do verdadeiro cristão: fé, fé nas pessoas, fé no nosso Deus, fé na justiça, fé na dignidade da pessoa humana. Era um homem de amor, amava o direito, amava as pessoas, amava a família, dignificava toda a sua caminhada de vida em todos os seus cargos. E era um homem de esperança, porque acreditava no homem, acreditava nas instituições democráticas, acreditava num mundo melhor para todos. E eu encerro minhas palavras dizendo que Matias, como cidadão, ele tinha 3 qualidades verdadeiras: humildade, prudência e sabedoria. Um homem humilde, sendo grande; prudente, sendo sábio, porque sabia distinguir o momento necessário de suas decisões e de suas posições. Sempre um homem que agia com muita temperança. E sábio na sabedoria de Salomão, porque era um homem verdadeiramente cristão, que acreditava em Deus, amava as pessoas, mas, sobretudo, fazia do direito um instrumento de paz. Muito obrigado ao IBRA por escolher Matias, por homenagear Matias. Matias é o símbolo da dignidade humana, Matias é o símbolo da justiça, Matias é o símbolo da igualdade. Nas pessoas de sua mulher Maria Luísa e de suas filhas, representadas por Fernando, eu digo: nós estamos com o coração alegre e feliz. O amor é o fruto da sabedoria. A sabedoria é o fruto da inteligência humana. Matias, você nos representa e você nos orgulha. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, ministro Humberto. Nesse momento, convido o ministro de sempre, Marco Aurélio Melo, a fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Durante muitos anos, ao todo 42 anos, falei sentado. Falei como juiz, buscando conciliar o trinômio lei, direito e justiça, e potencializando sempre esse último vocábulo, justiça. O que posso dizer? Entendo este seminário como a busca do combate à lavagem de dinheiro. E a importância é enorme. É enorme porque o saber é e será sempre uma obra inacabada. Pobre de espírito é o homem que se entenda em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. Passo a passo, nós aprendemos com letrados e letrados e aperfeiçoamos a formação técnica e, especialmente, já que as leis são feitas para os homens e não o inverso, a formação humanística. Carlos Fernando Matias de Souza. Ele conviveu em um mundo de sensibilidade. Por que digo isso? Porque conviveu com 3 mulheres, monógamo, Maria Luísa, Fernanda e Aninha. Não
fui, muito embora egresso da mesma faculdade, a Nacional de Direito da sempre Universidade de Brasília, contemporâneo de Carlos Fernando Matias. Vim conhecê-lo em Brasília e a empatia foi imediata. Foi imediata tendo em conta ter sido ele um campeão, um verdadeiro campeão na interação, na busca do almejado entendimento. Matias foi meu chefe. Foi meu chefe no Departamento de Direito da Universidade de Brasília. E foi um verdadeiro, naquela época, porque o corpo docente era formado por integrantes dos tribunais, foi um verdadeiro algodão entre cristais. Um homem que sempre buscou o entendimento. Eu devo encerrar e digo, e essas minhas palavras são confirmadas por esse evento. A pior morte não é a física, é a morte da fala, retratada no esquecimento. Matias estará sempre lembrado entre nós que o conhecemos e o admiramos pela serenidade, pela solidariedade, predicado hoje em dia em desuso. Lembro-me que estava com uma viagem para visitar a corte italiana, presidente do Supremo, quando a viagem era às 22 horas de domingo, quando, no final da tarde de domingo, telefono para Matias e digo: Matias, estou com um pequeno problema. Ele disse: qual, ministro? O meu passaporte está vencido. Matias, sem ser ministro das Relações Exteriores, abriu Itamaraty e fez com que o meu passaporte viesse a ser carimbado e eu viajei. Todos nós podíamos contar sempre com o que norteava a vida de Matias, que era o amor. Ele estará entre nós e sendo lembrado dia a dia na nossa convivência. Parabéns à família de ter tido um varão como Carlos Fernando Matias de Souza. Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, nesse momento, convido o conselheiro Paulo César dos Passos a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu queria dar início cumprimentando o presidente do IBRA, Dr. Rodrigo Kayserlian, e cumprimentar também seu pai, Dr. Krigo Kayserlian. Sem eles, esse evento não seria possível. O Conselho Nacional do Ministério Público é parceiro para a construção de ideias e construção de soluções que atendam à sociedade brasileira. Queria aqui cumprimentar especialmente os membros do Poder Judiciário. Pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que ajudam a sociedade brasileira a ser uma sociedade melhor. Nós vivemos numa quadra da história em que, por vezes, as biografias das pessoas são atingidas por redes sociais, na minha época, já que eu sou um pouco antigo, não tanto quanto alguns, mas por fofocas. E esquecemos que, com 36 anos da atual Constituição Federal,
nós temos um Brasil melhor, uma sociedade melhor, sempre em construção perene, mas graças a homens e mulheres que integram o sistema de justiça. E aqui, no Conselho Nacional, temos a honra de receber pessoas que ajudaram a construir a história do Brasil e ajudam a construir a história do Brasil, distribuindo talvez a tarefa mais difícil, que é a justiça. Há uma sociedade entre homens, mulheres e crianças, por vezes sequer tem esperança. Cumprimento assim o ministro Marco Aurélio de Mello, ministro que deixou um legado, uma história de ética, correção e que nos inspira, ministro Marco Aurélio, a construir sempre uma sociedade melhor. Cumprimentar o ministro Humberto Martins, ministro Moura Ribeiro, ministro Sebastião Reis, que aqui vejo na plateia, aproveito e cumprimento a todos que compõem essa mesa e que já foram mencionados, mas queria fazer um cumprimento especial a meus colegas do Ministério Público, que aqui vejo. Primeiro, ao meu colega Lindomar Thiago, promotor de Justiça de Mato Grosso do Sul, meu chefe de gabinete, que sem ele esse evento também não poderia ser possível realizado. Cumprimentar meus colegas Ronaldo, Júlia e Eronides, que participarão desse evento, e um cumprimento especial ao servidor Vladimir, da Unidade de Capacitação, que trabalhou muito a miúde com a IBRA, para que esse evento pudesse ser realizado. Nós, do Ministério Público Brasileiro, por vocação constitucional, temos uma tarefa extremamente difícil, que é defender a democracia dentre todas as tarefas. E defender a democracia significa ajudar a tornar real e concreto aquilo que a Constituição, por vezes, traz como promessa. E isso não é fácil. Não é tarefa de um, não é tarefa de uma, é tarefa de um sistema de justiça. E é uma tarefa que compete, entre tantos, a nós do Ministério Público. Esse evento internacional de rastreamento de ativos que homenageia Carlos Fernando Matias, que deixou um legado de ética, integridade, correção, como magistrado, como homem, como chefe de família e como professor, é um evento que o Ministério Público Brasileiro, por seu Conselho Nacional, tem a honra de participar. E de sairmos daqui, como dizia ao Rodrigo, antes do evento começar, não apenas com um seminário, mas com propostas concretas que toquem a todos nós que atuamos no sistema de justiça. Que tenhamos um excelente seminário. Sejam todos os senhores, sejam todas as senhoras muito bem-vindos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Nesse momento, para fazer a abertura dos trabalhos desse seminário, convido a fazer uso da palavra o ministro do STJ, Moura Ribeiro. Bom dia a todos. É impossível negar a gratidão que eu tenho a Carlos Fernando Matias de Souza, a alegria de estar neste evento em homenagem a ele. E já já vou contar uma passagem do Carlos Fernando Matias de Souza, que, para mim, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vivi durante um julgamento e demonstra bem o caráter deste homem maravilhoso. Minha saudação especial ao presidente do IBRA, Dr. Rodrigo Quelaquian, que é o seu pai, presidente do Conselho do IBRA, Dr. Crico, minhas saudações, meus cumprimentos por manter este evento de pé durante já tanto tempo. É uma satisfação muito grande poder participar deste seu evento, que é feito com muito carinho, com muita atenção e sempre com muito gosto. Saúdo o conselheiro Paulo César dos Passos, saúdo o nosso sempre presidente Marco Aurélio Mello, o homem que ocupou todas as posições da nossa República Federativa, todas, e sempre dignificando a toga. A toga dele
É uma toga ainda cheia de LED, muito bonita por onde passa. Saúdo sempre meu presidente, Humberto Martins, um homem de coração imenso, transamazônico, um homem espetacular, com quem tenho a satisfação de poder conviver durante já tanto tempo aqui no Superior Tribunal de Justiça. Saúdo o sempre ministro Roberto Rosas, que suas palavras entraram no meu coração com uma força que me deixou de pé novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Obrigado de coração. Muito obrigado. Saúdo a nossa subprocuradora, deixei para o fim para saudar exatamente a subprocuradora, procuradora-geral, Márcia Davi, que nos acompanha também no dia de hoje. Muito obrigado pela presença. Sebar Reis, você é um cara que, quando eu cheguei aqui, me recebeu, e eu não esqueço disso, do jeito que eu fui recebido. Minhas saudações, professor Ives Gandra, as minhas saudações, o meu abraço. Sempre presente, um homem de exemplo danado. Eu saúdo também meu filho Pedro, que está aqui trabalhando conosco. Peço a ele que levar ao meu neto Felipe o meu beijo, e eu estou doido para ver a carinha da Donatella, que eu não aguento mais de expectativa de tanta ansiedade que eu estou. Já, tudo bem. E, Fernandinha, eu reservei para você o final. Reservei porque, na sua pessoa, estou citando, mencionando e agradecendo a presença de todas as mulheres aqui nesse evento de hoje. O padre Vieira fala que os passos passam, as pegadas ficam. Eventos como esse deixam pegadas nos corações jurídicos de todos nós. Por quê? Porque, finalmente, nós vivemos num país que já o preâmbulo da nossa Constituição diz com todas as letras que nós vivemos num Estado que quer assegurar o bem-estar. Não pode haver bem-estar sem dinheiro. E, mais que isso, um bem-estar numa sociedade fraterna, onde quer dizer que sociedade fraterna, irmãos não brigam. Nós estamos diante de uma sociedade adequada, portanto, nós estamos diante de uma sociedade sustentável. E o Estadão de hoje não poderia ter dia melhor para a abertura deste nosso 6º seminário. O Estadão de hoje, a sua primeira manchete é no sentido de que o recorde do número de recuperações judiciais do nosso país, que, aliás, o nosso FONAREF precisava tomar a nossa cautela, professora Clarissa, doutora Clarissa, e dar uma olhadinha nisso também, porque o número é imenso. E numa outra submanchete fala também do incremento das falências do nosso país. E um momento como este, num seminário como esse, é espetacular. Quero, então, saudar a pessoa da Clarissa e do Joãozinho, que está aqui presente, que eu estou vendo, o meu TJão, da onde eu me formei, da onde eu fui forjado, da onde eu fui criado, e tive belos exemplos, como o exemplo de Rui Camilo, cujo filho está aqui conosco. Eu tenho uma coisa para contar do Matias que pouca gente sabe, e naquela época ainda não estava conosco na 3ª turma, o ministro Humberto Martins, mas foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida, porque era uma sustentação oral a respeito de direito autoral, onde Matias nadava de braçada, não de braçadas largas. E sustentou primeiro o recorrente e fez os 15 minutos, usou todos os seus 15 minutos, falando muito bonito, muito bonito. E Carlos Fernando Matias de Souza entrou em seguida, também com aquela sua beleza exuberante. Falou, olha, eu queria... Fez as saudações, tinha que fazer, claro, e depois de fazer todas as saudações, senhor, eu queria dizer uma coisa a todos os senhores aqui presentes, que o professor, não vou dizer o nome, evidente, que o professor fulano é muito sábio na sua habilidade, mas tudo que ele falou aqui não está escrito no livro dele. O livro dele consta exatamente o que eu vou sustentar. E ele acabou ganhando a demanda, como não podia deixar de ser. Ali foi um momento em que todos fechamos as bocas para não rir, né? E eu lembro disso no coração com uma alegria impressionante, até porque não tenho a mais mínima dúvida que Carlos Fernando Matias de Souza foi um dos responsáveis pela minha presença aqui, e eu vou honrar tudo o que ele fez por mim. Estejam certos disso. Há uma diferença muito grande entre o semeador e o que semeia, há uma diferença muito grande entre o governador e o que governa, disse o padre Vieira para nós.
E encontros como esse são de pessoas que sabem governar, sabem pelejar e sabem semear. Que Deus nos acompanhe em todos os passos, que daqui surjam bons frutos. Parabéns mais uma vez pelo evento. Tudo de bom. Senhoras e senhores, agradecemos as manifestações realizadas e, com a devida autorização, declaro encerrado essa mesa de abertura. Em instantes, daremos início ao primeiro painel.